Você sabe que já aproveitando, né, antes da gente especificamente entrar na sua área, já aproveitando uma Uhum, pergunta do Flávio Straniero, ele me perguntou e eu vou responder sobre como é que a terapia é usada, né, atualmente no tratamento de pacientes. Olha só, isso a gente tem mostrado aí ao longo dos programas. Por exemplo, eu tive aqui autistas que tocam, que são instrumentistas de alto nível, uhum, né? Os próprios atletas que, quando vão competir, e você vê muitos deles quando saem ali do ônibus, você acompanha as equipes de futebol ou outras equipes, estão com fone de ouvido, ouvindo uma música, se concentrando, né? Porque, inclusive, há um envolvimento clínico, não vamos entrar muito em detalhes, mas, por exemplo, você tem aí o aparecimento da serotonina, da dopamina, que são substâncias que provocam satisfação, alegria, né? São neurotransmissores que provocam satisfação, alegria, prazer, né? Então, e a música já se provou que ela tem uma atuação no sistema límbico, né? O próprio hipocampo também, que são áreas do cérebro, sem entrar em detalhes técnicos, que estão envolvidos como um todo, né? Quando o som penetra no ouvido e ele é distribuído por todo o cérebro, ele desencadeia um processo químico, neuronal, e que vai causar muitas sensações de concentração, de prazer, de alegria, de boas lembranças. Então, como isso é utilizado, você tem N situações. Na gravidez, a mulher que tá esperando o nenê, ela é aconselhada, isso nos Estados Unidos tem como um conceito, né? A mulher é aconselhada a ouvir música desde pequenininha, desde que a criança ainda está sendo gerada, né? Para que quando ela comece a ter o seu cérebro formado, ela já tenha os benefícios. Isso são trabalhos, não é uma coisa empírica, não é nada daquela história, não tem ciência envolvida. Tem sim, porque já tem trabalhos escritos a respeito. Tanto é que a iniciação musical nos Estados Unidos é feita na mais tenra idade, porque já se provou que a criança tem um ganho cognitivo com isso. Então, quer dizer, você tem uma aplicação enorme, e aí até a gente tem aí trabalhos que o Dr. Felipe já nos enviou, a gente vai colocar na descrição do vídeo depois, porque eu acho que são de interesse, inclusive, de médicos que querem enveredar por essa área. Então, essa pergunta que me foi feita, ela tem uma resposta gigante, né? Muitas aplicações de tratamento, Alzheimer, pessoas autistas, conforme eu falei, pessoas que têm problemas cognitivos, problemas inclusive sérios neurológicos, que se beneficiam da música, enfim, das ondas sonoras, que pode ser de vários tamanhos, né? E aí você tem uhum. aplicações específicas que já é a área do especialista. E aí eu quero que você me fale, né, quais as condições de saúde que podem se beneficiar da musicoterapia, né? Eu acho que a gente pode falar no estresse. Acho que todo mundo hoje vem sendo muito cobrado por produção, enfim, no nosso trabalho. Às vezes o estresse começa a ir ao serviço, porque às vezes a gente acorda muito cedo, volta muito tarde. Se a gente mora numa cidade grande como nós moramos em São Paulo, a depender do horário você fica preso no trânsito, a gente acaba ficando estressado. E o estresse acaba sendo um gatilho ou uma manifestação inicial, uma forma inicial para o aparecimento de outras doenças que possam vir correlacionadas a ele. Então, o paciente pode desenvolver doenças cardiovasculares, pode desenvolver outros distúrbios de ansiedade e acabando até no burnout, que a gente vê, infelizmente, acontecendo com um pouquinho mais de frequência, né? O paciente chega num ponto que ele não aguenta mais e ele entra em burnout, né? Muitos dos tratamentos convencionais, com resultados, lógico, para isso, é você começar a usar medicação, tranquilizantes, diversas classes de medicações, e aí você tem um aumento do uso dessas medicações que podem causar tolerância, podem causar dependência, e a música vem com uma ótima alternativa para isso. E a gente tem mais uma vez, tudo que a gente for começar a falar daqui para frente das doenças, foi o que você tinha comentado, a gente vai deixar todos os trabalhos disponíveis para todo mundo, né? E aí a gente tem o estresse desencadeando, então, fortemente associado a algumas situações de agitação psicomotora. Então, a pessoa fica estressado, fica agitado, e a gente sabe que a música causa um efeito justamente contrário.
A música vem tranquiliza e vem com, aí dependendo do tipo de música, mas na maioria aquelas que a pessoa ouve para ficar tranquila, para ficar confortável, a música está associada, fortemente associada a uma redução do estresse por diminuir justamente essa agitação. A pessoa vem no período de estresse, você fica agitado, uma excitação fisiológica, que a música causa exatamente, traz exatamente o contrário, você diminui essa lógica. E quando você diminui essa excitação fisiológica no cenário de estresse, você diminui, por exemplo, a pressão do doente, diminui caso ele esteja hipertenso. Então, você pode ajudar a controlar a pressão arterial, um tratamento de hipertensão arterial desenvolvido pelo estresse, tá? Ah, mas isso aí é só a gente ver, não, a gente vendo com medicação, medindo a pressão, não. Como você falou, a gente tem também os trabalhos mostrando que quando você entra com a musicoterapia para isso, para esse tipo de tratamento no paciente com estresse, você tem, por exemplo, a diminuição dos níveis de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. Então, a música provando-se fisiologicamente como uma alternativa ao tratamento. E aí você já E me fala junto, exatamente isso, só aproveitando o gancho, né? Que ia ser uma pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu. Como é que a musicoterapia pode ser integrada a outros tratamentos médicos? Você já falou da medicação e que você integra, que eu gostaria que você pudesse reforçar isso, né? Porque você pode até diminuir as dosagens, você é anestesista, você conhece bem fármaco, né? Então você pode até falar um pouco a respeito disso. a gente diminuindo, principalmente no caso do estresse, a gente vai usar medicações tranquilizantes, né? Como eu falei, são medicações que vão causar são dois fenômenos diferentes, né? Ela pode causar a tolerância e a dependência, são coisas diferentes, mas pode causar os dois. E os dois cenários são ruins, não são nada desejáveis para a gente. Você ficar dependendo de uma medicação para poder ficar um tranquilizante para você ficar num estado bom, para você conseguir desenvolver o seu trabalho, tudo. Caso necessário, você vai usar, a questão não é essa. Mas se você tiver uma alternativa, ou você diminua as suas doses das suas medicações, ou então você consiga tirar uma ou outra medicação, ou no futuro, junto, né, você seguindo o tratamento do seu médico, você conseguir tirar as medicações, ficar só com. Isso seria muito bom, seria fantástico. Como eu falei, a música ela vem, melhora sim esse nível de pressão, melhora os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, melhora ela diminui o aparecimento de emoções negativas. E música prazerosa, então ela diminui as emoções negativas e aumenta a sensação de emoções positivas, de emoções que te trazem sentimentos positivos, né? E isso tudo a gente vê pelos exames. Por exemplo, a dosagem de cortisol diminui, né? Os níveis de pressão arterial em pacientes que têm as pressões mais altas, quando você entra com a terapia adequada, né, com a musicoterapia, ele diminui. E lembrando que quando a gente vai falar até um pouco depois disso, a gente está falando de musicoterapia. É uma terapia com a música. Então a gente precisa seguir a terapia de uma forma correta. Do mesmo jeito que você toma o seu remédio da forma que o médico prescreve, uma vez por dia, duas vezes por dia, X miligramas, a gente também tem que seguir o tratamento da musicoterapia. Senão você também não vai ter o resultado. E aí a falha não é da musicoterapia, né? A falha é da gente que não aplicou direito. Sim, aí Então, como sempre a indicação correta e incorreta, né? Quer dizer, exato. você cai naquilo que é o preceito médico em qualquer especialidade, em qualquer situação. Portanto, a gente já tem aí até o pessoal pergunta, pô, se existem evidências científicas que fundamentem a eficácia da musicoterapia, até já te deixando à vontade para responder, tá aí, ó, as evidências. Você falou laboratoriais, imagens, né? E você mesmo falou, a Uhum. má aplicação você tem efeitos que não são tão favoráveis, né? Que a gente sabe até, por exemplo, até fazendo aqui um parâmetro, aqui um parentezinho. Se você, por exemplo, não ouve uma música, se você ouve uma música que você não gosta, você não tem reação nenhuma. Agora, se você adora aquela música, você já começa a bater o pé, bater palma, começa a ter vontade de dançar. Então, isso já é uma reação muito clara daquilo que eu falei, sistema límbico, do- da parte dos neurotransmissores. Você tem ali, Sim. né, que é o prazer de ouvir a música, que te traz memórias, assim, momentos, lembranças de momentos maravilhosos, vai te trazer o benefício. Se for ao contrário, uma música que te traga coisas negativas, ou que te lembre momentos ruins, você vai ter o efeito contrário. Então você veja que é um tratamento que tem que ser aplicado de forma adequada, não é isso? Exato. A gente tem que entender que ela, como você falou, é um tratamento.
Tratamento a gente não faz de qualquer jeito, você faz? A gente não faz, né? A gente vai Procura. seguir o tratamento da forma que foi prescrito pra E a gente. melhor A maneira música, possível para o paciente, claro. exato, a musicoterapia a gente vai seguir ela da forma como um terapeuta musical fazer, prescrever pra gente, como ele idealizar pra gente. Ela trabalha com mecanismo, é muito legal, ela trabalha com mecanismo de recompensa. A música te traz um prazer, ela te traz, gera mecanismos de recompensa no nosso cérebro. E é usando justamente esses mecanismos que a gente vai começar a buscar onde eu consigo usar no nosso tratamento. E como você falou, a gente falando do estresse, a gente viu que no paciente já com diagnosticado com estresse, que está então em tratamento de musicoterapia e faz os exames de imagem, a gente vê aquelas áreas que você citou, sistemas cerebrais envolvidos com emoções, como por exemplo a amígdala, né? A amígdala cerebral, né? A gente vê que a gente tem ativação dessa área. E a gente olha de novo para os exames, quando você aplica a musicoterapia, né? A gente falou diminuir cortisol, mas eu tenho também aumento de endorfina e aumento de ocitocina, que você também já tinha citado, Uhum. que são papel importante na resposta defensiva ao estresse. Então, a musicoterapia aplicada de uma forma legal, correta para o estresse, você também tem evidência de melhora. Então, isso tudo vai melhorando. A musicoterapia, ela acaba, o interessante é você sincronizar o paciente com o momento que ele está, dentro do período de estresse, né? Você usa isso como o seu parâmetro para você iniciar e trazer o tratamento para o doente, né? E você regula isso de acordo com as necessidades do paciente, né? O tempo da música, né? A batida da música, né? Falando de uma forma mais saindo dos tempos do musiquês, vai. A batida da música, aquela que você fica batendo, você fica fazendo assim, né? É o tempo da música, né? Músicas mais lentas e constantes são muito mais relacionadas à diminuição do estresse. O tempo musical mais lento, mais devagar, vai melhorar a tua resposta ao estresse, vai trazer esses resultados que a gente falou. Então, e aí você pode, por exemplo, alternando os ritmos. Um ritmo um pouco mais lento com um ritmo um pouco mais rápido, quando você tiver numa resposta mais adequada, e você pode ir controlando essa resposta pela sua frequência cardíaca, por exemplo, que é uma medida rápida do seu estresse, da sua agitação. Então você consegue usar também o ritmo da música mais relacionado para tranquilizar e você ter essas respostas que a gente estava comentando, tá? Uma coisa que a gente usa também é a qualidades da música, né? Características da música. Então, o ritmo da música, o tom da música, né? O volume que a gente tem da música mais alto ou mais baixo, a harmonia toda da música. Isso o terapeuta musical vai medir. Falar, olha, essa é a melhor terapia que a gente consegue trazer para você, baseado no que você tem, com a forma que a gente consegue aplicar, usando essas características todas da música a favor dele. Usando como a gente usa uma medicação de X em X horas, Y miligramas, e usa tudo isso.